Amém, aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, aleluia. Que presença gloriosa do Espírito Santo neste lugar, nessa noite, nas nossas vidas, em cada um de nós, né? E como a Rita disse, em Cristo nós somos mais que vencedores. E tem vencedor aqui essa noite, amados? Oh, glória, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É um motivo de muita satisfação para mim estar aqui essa noite, trazendo a palavra do Senhor, a revelação do Senhor para os nossos corações, amém? Aleluia. E a palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, e nós somos campeões, amém? E campeões, eles lutam até vencer, amém? Aleluia, glória a Deus. E essa noite nós vamos falar de uma mulher que lutou até vencer. Amém? Amém. Quando nós ouvimos falar em batalhas, em guerras, em lutas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as armas que é lutada, né? Que são usadas para a luta. E aí logo nós imaginamos armas poderosas, armas grandes, uma metralhadora, uma bomba nuclear, né? Espadas. E só que tem lutas, tem batalhas nas nossas vidas. E quando nós falamos nessas lutas, as lutas espirituais, não é esse tipo de armas que a gente usa. Nós usamos armas invisíveis, armas espirituais. Amém? E uma dessas armas que nós usamos, ela está aí na sua mão nessa noite, eu creio, que é a Bíblia Sagrada, que é a nossa espada. E com ela nós lutamos as batalhas, lutamos as nossas lutas. Ela é uma das armas, né? E como foi dito aqui essa noite, que nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. E essa mulher que nós vamos falar essa noite, ela lutou em tempos muito difíceis, em tempos nada fáceis, mas ela não desistiu da sua luta, e ela lutou até vencer. E eu creio que assim como essa mulher venceu, nós também vamos vencer. Amém? Nós não podemos e não devemos somente esperar os tempos bons para lutarmos nossas guerras. Nós também podemos e temos que lutar em tempos difíceis, porque a nossa vitória será muito maior e muito melhor. Amém? Glória a Deus. E Deus conta conosco, né? Neste quartel, neste exército. Deus conta conosco porque nós fazemos parte de um grande e poderoso exército, o exército do Senhor Jesus. Ele nos faz campeões, nos faz valentes soldados, e valentes soldados lutam até vencer. Amém? E essa mulher que nós vamos falar essa noite é Joquebede, a mulher que lutou até vencer. E o nome Joquebede, o significado deste nome significa Jeová é a glória, Deus é glória. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Êxodo capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto isso, você pode dar um glória a Deus. Você pode exaltar o nome dEle, exaltar a majestade do nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho,
E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pez. E pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. Pode ir para frente. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio. E as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? O próximo. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Aleluia. Houve um tempo na terra do Egito que ser hebreu era um status. Ser hebreu na terra do Egito por um tempo era uma coisa boa, né? E isso lá atrás, no tempo de José. Quem é que lembra da história de José? Amém, glória a Deus. E José, então, ele é vendido por seus irmãos como escravos para o Egito. E mais tarde, então, José se torna governador do Egito. E diz a Bíblia que houve 7 anos de fome, muita fome na terra, de escassez na terra. E como somente o Egito tinha fartura, tinha pão, tinha, né, o que matar a fome daquele povo. Então conta a Bíblia que José faz descer, um resuminho até lá, José faz descer até o Egito, ao pai e toda a casa de seu pai, Jacó, Israel. Então vem Jacó com seus filhos, com toda a sua casa, com toda a sua família. E conta a Bíblia que são 67 almas, 67 pessoas. Algumas traduções falam em almas, outras falam pessoas, algumas versões, que vêm ao Egito. Então, contando essas 67, com mais José e seus 2 filhos, que também eram hebreus, né? Dá um total de 70 almas, 70 pessoas. E aí então esse povo chega até o Egito, passam-se o tempo e José morre. E muitos anos depois, isso está no finalzinho do livro de Gênesis, último capítulo, né? E daí José morre então, e muitos anos mesmo após, diz que se levanta um novo rei sobre o Egito. E diz a Bíblia, e levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. E aí o que acontece? Aquele rei começa então a ver que aquele povo, porque até então o povo de Deus, eles desceram em 70, ao todo 70 pessoas. Mas aquele povo começou a crescer e se multiplicar e a frutificar naquela terra, né? Que até então eles habitavam a terra de Gósen. Uma terra onde ela era regada pelo rio. E era uma terra para agricultura, para o gado, né? E ali eles cresceram muito. Só que crescer, Deus tinha feito essa promessa para Abraão lá atrás, que a semente de Abraão ia crescer. E aquele povo crescia, e muito se multiplicava e frutificava. E tem 3 coisas que irritam a Satanás. É ver o povo de Deus crescer, é ver o povo de Deus se multiplicar,
E pior ainda para ele é ver o povo de Deus frutificar. E aí então, o povo cresce. E aquele povo só cresce, só cresce. E diz a Bíblia que a terra se encheu deles. E o povo de Deus vai cada vez mais crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Porque os planos de Deus para aquele povo era crescer, né? E diz a Bíblia assim, que aquele povo cresceu e cresceu em grande número. O poder de fazer crescer estava nas mãos de Deus. E o poder de fazer crescer continua nas mãos de Deus. Amém, aleluia. E aí diz a palavra, né? Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é Deus quem dá. E eu digo a você, se você tem plantado, você vai crescer, você vai multiplicar, porque aquilo que está nas suas mãos vai triunfar, porque Deus fará triunfar. Aleluia, glória a Deus. Então esse novo rei, conta a Bíblia, que muito preocupado com aquilo, ele começa então a se incomodar com aquele povo. E aí você veja que desde o início Satanás ele coloca na cabeça do mundo, né, coisas para nos fazer diminuir, né? Coisas para o mundo, para eles começarmos a deixar assim, a se preocupar conosco e começar então a nos afligir. E aí então Faraó tem uma ideia: vamos colocar este povo num trabalho duro, né? Porque o povo então passou aí a ser servos do Egito, a serem escravos do Egito, e vamos colocar esse povo para trabalhar no trabalho duro, e vamos afligi-los, porque eles sendo afligidos, eles não vão ter tempo para crescer, não vão ter tempo para multiplicar. Só que aí essa estratégia de Satanás, de Faraó, trazida por Satanás, é claro, eu creio, dá errado. Porque quanto mais o povo era afligido, mais aquele povo crescia, né? Quanto mais afligidos era o povo, eles cresciam. E aí então não deu certo. E aí então Faraó tem uma outra ideia. Bom, Faraó então chama as parteiras e diz para as parteiras das hebreias, ele diz: olha, todas as vezes que vocês forem atender as hebreias, quando as crianças nascerem, quando elas derem à luz, se for menina, que viva, mas se for menino, que matem. E as hebreias, as parteiras então, elas temeram ao Senhor e não fizeram isso. Só que elas tinham que se justificar com Faraó. E elas disseram para Faraó: olha, rei, as parteiras, as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são muito fortes, muito espertas. E quando nós chegamos até elas, elas já deram à luz. Já estão com seus filhos nos braços, né? Então não deu certo. E foi nesse tempo que nasceu então Arão, irmão de Moisés. Arão, ele nasce nesse tempo. E passado então 3 anos, mais 3 anos se passaram. E já que Satanás viu que não deu certo a primeira vez, então ele coloca uma outra ideia na cabeça de Faraó. E aí então Faraó chama lá as pessoas, os egípcios, todo o seu exército, e diz assim: olha, a partir de agora, quando as mulheres hebreias tiverem os seus filhos, se for menina, que viva, mas se for menino, joguem no rio Nilo. Então eu digo assim para você: Satanás, ele tem várias estratégias, são as mesmas sempre,
Porque Ele não fica mudando uma ou mudando outra. Ele usa as mesmas estratégias. E se você parar para pensar que sempre as mesmas estratégias dele dá certo para algumas pessoas. E se você quiser ser um vencedor, você quiser lutar até vencer, cuidado com as estratégias de Satanás. Amém, amados? E aí então, todos sabiam que a partir dali então, todo menino que nascesse era para ser jogado no rio. Só que as meninas, olha a ordem de Faraó, as meninas poderiam viver. Por que será que as meninas poderiam viver? Eu creio, pastor Gilson, que as meninas poderiam viver, porque aí as meninas cresceriam e se casariam com os egípcios. E as meninas se casando com os egípcios, né? As moças então se casando com os egípcios, elas iam perder o quê, meus amados? Elas iam perder a sua identidade. Então toda criança que nascesse dali não seria mais o povo de Deus, né? Elas seriam a identidade dos egípcios. E aí então, é aí que entra na nossa história essa mulher chamada Joquebede. Joquebede era esposa de Arão, de Anrão, me desculpe. Os dois eram descendentes da casa de Levi. Levi era uma das 12 tribos de Israel. E aí então, Joquebede, naquele momento, eles eram pais de Miriam e já de Arão. Arão estava com a sua idade ali de 3 anos. E aí então, naquele tempo, então, essa mulher engravida. E aquela mulher engravida, e chega o grande dia daquela mulher ter o seu bebê nos seus braços. Qual a alegria de uma mãe saber que vai segurar o seu bebezinho nos braços. E aí então, chega o grande momento de dar à luz, e nasce o bebê. E eu creio que a primeira pergunta que aquela mulher fez, de repente uma pergunta assim, ela tinha medo até da resposta. E ela pergunta, é menino ou menina? Porque ela sabia que se fosse um menino, o filho dela ela teria que jogar o filho no rio. Olha o coração daquela mãe. Você que é mãe, se imagine no lugar daquela mulher. E aí então, dizem, é um menino, Joquebede. E é muito lindo, é muito formoso. E quando Joquebede olha para aquele menino, mesmo sabendo que ela teria que se desfazer do seu filho, que ela teria que jogar o seu filho no rio Nilo, ela então, ali começa o propósito de Deus. Na vida daquela mulher, na vida de Moisés, o seu filho, e na vida do povo de Israel, o povo de Deus. Ali começa o propósito de Deus. E aí Joquebede olha para aquela criança, e aí ela vê que aquela criança é uma criança muito linda. E ela pensa no seu coração, eu não vou me desfazer do meu filho. Porque eu creio que Joquebede era uma mulher sensível a Deus. E ela percebeu que tinha um propósito de Deus ali, na vida do seu filho. E aí eu digo para você, que se você quiser lutar até vencer, creia que aquilo que está na sua mão vai triunfar, como eu disse agora há pouco. Porque Deus fará triunfar, aleluia. Glória a Deus. E Joquebede então cuida daquela criança, e ela cuida tão bem daquela criança. Imagine a situação, lá fora soldados para todos os lados. Aquela criança nem chorava, porque ela cuidava tão bem daquela criança, que aquela criança nem chorava. Eu imagino que era um bebezinho assim, tão fofinho, tão gordinho. Porque eu imagino assim, que cada vez que a criança começava a chorar, ela ia e amamentava, né? E aí ela cuidou tão bem daquela criança, e passou-se então 3 meses. E aquela criança começou a crescer, e cada dia aquele menino se tornava mais bonito. Cada dia aquele menino se tornava mais formoso. E aí então ela começa a pensar, eu não posso mais, não tenho como mais esconder essa criança. O que eu vou fazer?
E eu creio que ela deve ter ido aos pés do Senhor para saber o que fazer naquele momento. Então assim, meus amados, Joquebede, ela tinha a sabedoria do Senhor. E tem muitos de nós que temos fé, muitos de nós temos perseverança, mas não temos sabedoria. Eu digo a você, que não pense, a primeira luta de Joquebede estava vencida. A primeira luta estava vencida, que era a luta da preservação, era preservar a vida do seu filho. Não pense você que porque você ganhou uma luta, está vencida a guerra. As lutas, as batalhas são sucessivas de uma guerra. Você tem que enfrentar todas, e é uma atrás da outra. Então a primeira luta estava vencida. E aí vinha então a próxima luta. E aí Joquebede pensa e pensa. E aí, como eu disse a vocês, a sabedoria que Deus deu a Joquebede, diz a Bíblia, se nós não temos sabedoria, muitos de nós têm fé, têm perseverança, mas não têm sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para administrar a sua vida. Sabedoria para administrar o seu problema. Sabedoria para saber o que fazer e como fazer diante de algo que você precisa ser resolvido. Amém? E aí diz a Bíblia, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Amém? Glória a Deus. E aí então, Joquebede, ela constrói uma arca, um cestinho de vime, né? E aí ela constrói essa arca e diz a Bíblia que ela bloqueia ali toda a passagem de água, ela bloqueia com betume e pez. É como se fosse um piche, é um piche natural, um asfalto natural. E ali ela isola toda aquela arca. E depois de pronta aquela arca, ela coloca aquela arca no rio. Ela coloca o seu filho dentro da arca. E ela coloca então aquela arca no rio. No rio Nilo. Aí você diz assim, mas Cris, não é o rio Nilo que Faraó mandou que jogasse todos os meninos? E aquela mulher vai colocar o seu filho logo no rio Nilo? Aí vamos entender. Faraó disse, joguem todos os meninos no rio. Mas Joquebede não colocou, o Moisés não foi colocado no rio. O Moisés foi posto dentro da arca. E quem foi colocado no rio foi a arca. Era a arca que estava no rio, não era Moisés. Joquebede, ela depositou a sua confiança em Deus. Quem aqui tem depositado a sua confiança em Deus? Aleluia. Ela deposita a sua confiança em Deus e ela crê em Deus. Ela então coloca o seu filho, a arca com o seu filho no rio. E aí então, hoje aqui, na sua vida, quem vai decidir quem é o seu Moisés é você. Quem é o seu Moisés? De repente o seu Moisés pode ser a sua família, pode ser os seus filhos. Moisés pode ser uma causa. Moisés pode ser seu ministério. O que é o seu Moisés para você? Decida aí o que é o seu Moisés. Aí hoje você então vai pegar o teu Moisés aí. E você vai colocar dentro de uma arca. E se essa arca, ela estiver revestida de oração, de fé, de perseverança, de confiança, você vai vencer a sua luta, a sua guerra. Você vai lutar até vencer. E aí então agora a arca está no rio. E muitos são os problemas do rio Nilo.
Joquebede, então, ela precisa resolver cada problema de uma vez. Muitas vezes nós temos tantos problemas. E aí então, nós começamos a querer a resolver tudo de uma vez só. Você pega um problema e você começa a resolver, mas aí de repente tem um outro problema lá na frente, você precisa resolver também, e aí assim quando você vê, você está resolvendo tudo de uma vez. Não é assim que acontece na maioria das vezes? Nós queremos resolver tudo de uma vez. Mas Joquebede não, ela resolveu um problema de cada vez. E é assim que nós precisamos, resolver um problema de cada vez. E aí então muitos são os problemas do rio Nilo. E o primeiro problema do rio Nilo é a correnteza do rio. A correnteza do rio, ela é muito forte, ela é muito, muito forte. O rio Nilo, como ele é um rio muito longo, muito grande, Joquebede, ela teria que escolher o lugar para colocar o seu filho. Se Joquebede escolhesse o lugar errado, Joquebede poderia estar perdendo o seu filho para sempre. A arca do seu filho para sempre. A correnteza do rio poderia ter levado ele para muito longe dos seus olhos. E aí então Joquebede tem o seu segundo problema, muito grande também. Que no remanso do rio Nilo, no lugar aonde ela teria para colocar o seu filho, diz os estudos que os mais terríveis crocodilos são os chamados, se não me engano é o segundo crocodilo mais terrível, são os chamados crocodilos do Nilo, do rio Nilo. E o lugar onde Joquebede colocaria o seu filho teria que ser ali, aonde ficavam aqueles crocodilos enormes, muito, muito, muito terríveis. E é como eu disse agora há pouco, ou ela colocaria o seu filho, a arca com seu filho, na correnteza que levaria para muito longe, ou ela colocaria a arca com o seu filho no lugar aonde estariam ali os crocodilos. O que era pior? E assim muitas vezes nós nos deparamos. Muitas vezes nós queremos colocar o nosso sonho, aquilo que eu disse, de repente um projeto, nossa família, de repente um filho, aquilo que é o seu Moisés. Nós queremos colocar num lugar errado. Olha onde você está colocando o seu Moisés. Se você colocá-lo na correnteza, você jamais o terá novamente. Se você colocá-lo no rio Nilo, onde estão os crocodilos estão ali, mas você ficará de olho no teu Moisés. E aí então, o Deus que estava no comando ali, o nosso Deus, Ele é o mesmo hoje. E eu digo para você que tem muito crocodilo sendo fechada a boca aqui essa noite. Aleluia. Aqueles crocodilos eram tão terríveis, que mesmo assim ela preferiu colocar o seu filho aonde ela estaria de olho nele. Aleluia. E aí então Joquebede, ela coloca o seu filho ali, no meio dos crocodilos. E aí você pode pensar, puxa, mas e se viesse um crocodilo ali, com aquela sua bocona, e comesse aquela criança? Mesmo assim, ela preferiu colocar. E como eu disse agora, Deus vai fechar, assim como fechou a boca daqueles crocodilos, Deus vai fechar a boca dos crocodilos que estão querendo comer a arca com o seu Moisés. Esse Moisés mesmo aí que você acabou de colocar dentro de uma arca. Quem aqui colocou dentro da arca a hora que eu pedi? Aleluia, glória a Deus. Então prosseguindo, Deus cuidará e fechará a boca dos crocodilos
Porque diz assim a Bíblia: porque Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os seus caminhos. Aleluia. Diz também que Satanás, ele anda bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele só não vai te tragar se você estiver aqui, ó, firmado aqui. Somos filho. Você é filho? Se você é filho de Deus, Ele não vai te tragar. E assim como não vai tragar você, não vai tragar a sua família. Porque ela, a sua família, ou o que quer que você tenha colocado dentro dessa arca aí essa noite, porque é Ele quem está cuidando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí, como eu estava falando, você é filho. Em João 3,16, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para morrer por todo aquele, e para que aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Um pouquinho antes diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem filho de Deus aqui? Oh, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então Deus deu sabedoria para que Joquebede colocasse a sua arca com o seu filho no remanso do rio. E Deus está dando sabedoria aqui essa noite, para que você possa encontrar aonde está o remanso do rio, para você colocar a sua arca. Glória a Deus. E eu quero falar aqui, aproveitar e falar aqui para pais aqui nessa noite. Quantos pais nós temos aqui? Aleluia. Você já sabe que o lugar preferido dos crocodilos, como nós vimos aqui, é o remanso. E que os crocodilos são terríveis. E crocodilos, você sabe, eles têm aqueles bocão, diz que eles não têm nem dentes, eles têm garras. E eles não mastigam, eles engolem inteiro. Quem aqui já viu um crocodilo? Amém. E aí então, eu digo para você que você tem uma escolha. Se você colocar o seu filho, pensa no seu filho, quantos filhos você tiver, pensa neles. Se você colocar o seu filho na correnteza do rio Nilo, vamos falar de filhos aqui agora. Se você escolher a correnteza, você vai perder o seu filho para sempre da sua vista. Se você colocar o seu filho no meio dos crocodilos, por mais que há crocodilos ali, mas você vai estar de olho neles. Amém, amados? Os mesmos crocodilos que foram com a boca fechada lá, que o propósito de Deus estava lá, são os crocodilos que hoje Deus está fechando a boca para não atacarem os seus filhos. Quem aqui não é pai ou mãe ainda, escute bem o que eu vou te falar. Quando você vir à igreja, não deixe seu filho em casa. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia, mas não deixe seus filhos em casa. Traga-os juntos com você. Traga-os para receberem o alimento e a palavra de Deus aqui. Às vezes você pensa, mas ele fica correndo para lá e para cá, ele fica brincando. Mas criança, elas brincam. E criança, ao mesmo tempo, elas estão ali, ó, ouvindo o que está acontecendo. Seja exemplo para os seus filhos em casa. Seja exemplo de servo. Seja exemplo de filho de Deus. Não pense você que o teu título de filho, você vai passar para o teu filho. De filho de Deus. É ele que tem que escolher ser filho ou não. É ele que tem que escolher. Por isso, ore com seus filhos. Converse com seus filhos. Incentive seus filhos a buscarem a própria intimidade deles com Deus. Incentive seus filhos a procurarem as próprias experiências deles com Deus. Não deixe seus filhos em casa. Eu ouvi alguém dizer assim: o mundo já matou os seus filhos. O mundo já matou os filhos deles. E agora eles querem matar os filhos dos crentes.
Então o que acontece? Você não mostrando para os teus filhos o caminho que eles devem seguir, vai chegar um tempo que você vai ter que dar conta, você vai ter que prestar conta deles diante de Deus. Por isso fale de Jesus com eles, converse sobre Deus com eles, mostre a eles quem é você, que você é filho de Deus, que eles vejam, eles sintam em você o prazer que você tem em ser filho de Deus, em servir a este Deus, em vir à casa dele, adorar a ele, em agradecer a ele por tudo. Você precisa passar esse exemplo para o teu filho. E é desde pequeno que ele precisa ver isso, porque depois que ele cresce, você simplesmente o perderá para sempre. Então fica aí uma dica para vocês. Amém, amados? Então aí, aqui os crocodilos, eles podem representar a escola que seus filhos estudam. Eles podem representar alguns professores. Eles podem representar algumas leis, algumas ideologias que estão tentando a todo custo incrementar na cabeça, na mente das nossas crianças. Então por isso eu digo a você, em nome de Jesus Cristo, você traga o seu filho, você mostra para o teu filho o caminho. Aleluia, glória a Deus. E acima de tudo, seja um exemplo para eles. Aleluias. A maioria dos filhos, a maioria das crianças, elas crescem, saem da igreja. Não digo todos, mas a razão é essa, a maioria. Elas saem da igreja porque dentro de casa elas não têm o próprio exemplo de pai e mãe como servos. Ela não tem o exemplo e ela precisa desse exemplo. Seja exemplo para o seu filho. Aleluia. Os crocodilos só não devoraram a Moisés porque Moisés era o homem da aliança de Deus. Aliança, que aliança, Cris? Aliança que lá atrás Deus fez com Abraão. Deus disse a Abraão que a semente dele serviria e seriam. Depois vocês leem em casa Gênesis capítulo 15, versículo 13, 14 e 18. Nós estamos um pouco sem tempo. Depois vocês leem em casa que a semente dele serviria como escravos por 400 anos e seriam afligidos. Mas que passados esses 400 anos, Deus livraria a semente dele da escravidão e levaria até a terra prometida que Deus já tinha, Canaã, Deus já tinha dado a Abraão. E aí então isso acontece. Moisés era o homem da aliança de Deus. E Moisés então, todos conhecemos a história de Moisés. Moisés ele cresce. Moisés ele é usado por Deus. O propósito de Deus na vida de Moisés era que Moisés conduzisse o povo, que tirasse o povo da escravidão do Egito para conduzir até a terra prometida. Deus então usa Moisés para conduzir o povo. E havia um propósito na vida de Moisés. A nossa luta é grande. Nossa luta é terrível. Mas nós precisamos lutar até o fim. Lutar até vencer. Não lutar até desistir. É lutar até vencer. Aleluia. Coloque a sua fé em ação. E seja sensível à voz de Deus. Não desista. Faça Joquebede, que lutou até vencer. O propósito de Deus na vida de Joquebede, ela não sabia qual era o propósito. Mas ela sabia que havia um propósito. Nós não precisamos saber qual é o propósito. Nós só precisamos saber que há um propósito. Quem aqui tem promessa na sua vida? Aleluia. E vocês vejam que quando estava chegando, lá atrás eu falei das artimanhas de Satanás. Quando estava chegando o tempo
da promessa de Deus se cumprir sobre o povo de Israel. Satanás então ele começa a trabalhar na vida de Faraó para tentar impedir. Ele não sabia qual era, mas ele sabia que alguma coisa estava para acontecer. Assim eu digo a você, está difícil, meu amado, está difícil aí, parece que nunca chega a tua promessa, e parece que quanto mais você ora, quanto mais você adora, quanto mais você busca, parece que as coisas ficam mais difíceis para você. Creia que assim como lá atrás, porque Deus usa a Bíblia, é para nos revelar aquilo que Ele quer que sejamos. Nós temos a Bíblia como exemplo na nossa vida, e é ela que devemos seguir. Está difícil para você? Procure na Bíblia que você vai achar alguma coisa que vai te instruir o que fazer. Vai te dar energia. Energia para quê, Cris? Energia para que as suas forças sejam renovadas. Porque a palavra de Deus diz que Ele renova as tuas forças e te dá asas como águia. E como eu disse antes, se está cada vez mais difícil, creia que a promessa está chegando na tua vida. Creia, adore o nome dEle, não desista, porque tem muitos aqui desistindo, e você não pode desistir porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, e como filho nós temos os nossos direitos, nós temos a nossa herança, mas como filhos também nós temos os nossos deveres, e o maior dever nosso é a obediência a Deus. É obediência a Deus. Por isso eu digo, não desista. Por mais que você não tenha mais forças, por mais que você não saiba mais como prosseguir, não desista. Não desista da tua luta. Luta se vence, luta não para. E como vocês viram, é uma luta atrás da outra. É uma sucessão de batalhas. Você termina uma, começa a outra. Mas você só será vencedor se você vencer todas. E aqui essa noite eu declaro sobre você, eu declaro sobre a tua vida, levante a tua mão, que você vai vencer, porque você é vencedor, e a Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós fazemos parte desse exército, e o Senhor dos exércitos é o nome dEle. E se Ele é o Senhor dos exércitos, quer dizer que você já venceu, você é mais que vencedor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, oh, glórias. Amado, não desista e lute até vencer. Não até desistir, é até vencer. E por favor, pais, não esqueça daquilo que vocês ouviram aqui essa noite. É desde pequenininho que o teu filho deve estar no altar. Não desista do seu filho, porque depois é mais difícil. E como eu disse, nós prestaremos conta. Vai chegar um dia que nós prestaremos contas. E Ele é o futuro da igreja. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor.